Lucas, me conte como é essa sua trajetória até essa estreia como diretor de ficção em longa-metragem, passando por todos os seus curtas até o momento que você decidiu receber essa oferta para fazer essa estreia. Bom, eu me formei na faculdade, está fazendo 10 anos esse ano, que eu me formei lá na PUC do Rio Grande do Sul. E lá que eu dirigi meus primeiros curtas-metragens, já tive oportunidade de ir em muitos festivais no Brasil, assim, de conseguir, com o trabalho de faculdade, já ter muitos contatos assim, com a área e com o mercado. E a partir dali, tanto eu quanto o Henrique e o Arno, que eram meus sócios e também fazem parte da equipe do filme, assim, a gente resolveu fundar uma produtora, que é a Sofá Verde Filmes, e trilhar o caminho, assim, né? A gente sabe que é muito complicado a questão de captação de financiamento do cinema no cenário nacional, que a gente ainda pegou uma alavancada assim, com o fundo setorial e com tudo isso que também não se sabe para onde vai agora nesse momento. Mas o filme veio muito disso, assim, foi uma criação minha e do Thiago Vodarsky, que são os dois roteiristas, que a gente em 2014, 15, se não me engano, 2015, a gente fez a primeira versão do roteiro, tentou um edital que era do fundo do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul, com o fundo setorial, aqueles editais de arranjo regional. E foi a partir desse edital que a gente conseguiu ser selecionado, assim, de primeira, assim, uma grande força para nós, assim, mas tu vê, isso foi em 2015 e agora em 2020 a gente está lançando comercialmente. Assim. Sim. Então a gente sabe que isso também é do processo audiovisual, cinematográfico e que faz parte, que tu tem sempre que estar com muitos projetos, com muitos horizontes, assim, porque é TV, é cinema, assim, então sim, isso vem disso, vem desse nascimento, assim. E me conte sobre a concepção do roteiro, porque você lida aqui muito com questões de traumas, por questões psicológicas que os personagens, sobretudo alguns secundários, estão atravessando. Então, como foi que você chegou a esse tema e também a pesquisa para essa abordagem? Isso veio muito, como eu disse, com o Thiago Vodarsky, que é outro roteirista, e quando a gente meio que tinha se conhecido, assim, e gostava muito de cinema de gênero, então a gente sentou um dia e disse, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui de ideias, de projetos que possam florescer juntos. Assim. E daí ele tinha uma ideia que era meio um embrião, assim, da disforia, só que era muito mais voltado pro gore, pro terror mais clássico, assim, setentista. E como eu gosto muito de trabalhar um pouco mais com uma coisa sensorial, assim, com o não dito, e como ele também estava disposto a me dar para dirigir, assim, uma ideia, a gente chegou ao trabalho disso, assim, que dialoga um pouco também com o que eu estava escrevendo na época, que era o curta-metragem que eu vinha filmar depois, que é o Corpo. Sim. Então acho que também estava um pouco ligado com a questão da presença e de projeção de culpa e de como é difícil se comunicar, assim, na verdade, sendo humano, basicamente. E como foi trabalhar com o elenco, uma vez que eles não têm exatamente muitas ferramentas físicas para lidar, né, com uma abordagem como essa? Como você decidiu prepará-lo? Você decidiu fazer ensaios? Você propôs algum tipo também de pesquisa para o elenco? Como que foi? O Rafa Sig, né, que é o protagonista, ele foi o que estava desde o início, assim, foi o primeiro ator que eu realmente chamei lá atrás, assim, quando a gente botou no edital, já era ele, assim, o ator. Que é um ator que eu conhecia muito de trabalhos lá do Sul, já tinha acompanhado bastante coisa dele. E com ele foi muito simples, assim, porque ele é um ator, enfim, também já dirigiu peça, é um ator muito de teatro também. E ele e a Juliana Volkmer, que faz a Silvia, a esposa dele no filme, trouxeram muitas coisas, assim, incríveis, assim, para mim. Porque eu acho que às vezes o diretor tem muito, pelo menos eu tenho muito isso, converso com pessoas, assim, um pouco de medo de ser desmascarado, assim, pelos atores, assim. Então, uma coisa da qual eu me armo muito é conversar muito, assim, abstratamente sobre questões do personagem, sobre questões um pouco mais sensoriais, assim.
e nunca parece assim, determinadamente disposto a pegar e enfiar numa sala e começar um jogral, alguma coisa. Mas muitas coisas partiram deles, assim. E alguns são muito diferentes, assim, o Vinícius Ferreira já é um ator muito mais técnico, muito mais preciso. E foi muito legal ele trazer isso pro personagem do Paolo, que é um personagem que também é um pouco mais frio e mais duro, assim. Mas eu posso dizer que basicamente foi muita conversa, assim, eu gostava de conversar muitas vezes, assim, de ouvir também o que eles esperavam de cada personagem e tentar incorporar um pouco isso dentro de cada ator, assim, de cada personagem, de cada atuação. E como que foi para você materializar algumas dessas questões, essas manifestações psicológicas de um jeito mais, como posso dizer, mais físico? Uma vez que existe um momento, né, que o Dario ele tá tendo um primeiro contato ali com aquela garotinha que é uma paciente e isso faz disparar nele o gatilho, que tem aquelas imagens de forte impacto e você até citou que teve também muito interesse por um cinema de gênero, então o que te influenciou e como foi materializar essas imagens? Eu acho que a minha influência veio muito de terror mais clássico mesmo, assim, desde criança eu gostava de ver Romero, de ver o Dario Argento, de ver os Hellraiser, assim, tinha umas paradas que eu pegava no locador, assim, tirando o Argento, que eu não pegava no locador porque eu não tinha. Mas também, ao longo dos anos, assim, eu também fui pegando muito um prazer, assim, em ver o que se chama de pós-horror, por mais que o carimbo às vezes seja digno de uma discussão acadêmica, sabe? Mas desse tipo de cinema de gênero onde as coisas são um pouco menos explícitas, mas também flertam com suspense, que flertam com, vai lá, um art house, também não gosto muito desse tipo de definição, tá? Sim. E tentar achar o limiar entre o que pode ser explícito, o que pode ser também explicado, o que pode ser posto expositivamente e tentar fazer esse equilíbrio com o que pode ser deixado para o espectador mesmo resolver dentro da sua percepção, assim, das suas experiências. É isso. Muito obrigado, Lucas, pela entrevista, pelo tempo e boa pré-estreia. Obrigado. Obrigado.